Ela sabe que você vende cachorro quente? A frase saiu acompanhada de um sorriso debochado, daqueles que não pedem resposta, apenas machucam. O gerente do restaurante disse isso alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir. O jovem respirou fundo. Não era a primeira vez que aquele homem tentava diminuí-lo. Eles se conheciam desde o colégio, quando a rivalidade começou ainda na adolescência, misturada com inveja, competição e caminhos muito diferentes na vida. O restaurante era elegante, luz baixa, taças brilhando. Não combinava em nada com o passado simples do jovem, nem com a barraca onde ele trabalhava todas as noites. Ainda assim, ele estava ali por um motivo importante. O encontro não era qualquer um. Era o terceiro encontro, aquele em que as coisas deixam de ser curiosidade e começam a virar sentimento de verdade. O gerente, agora em posição de poder, parecia saborear cada segundo da humilhação. Para ele, aquele momento era uma revanche tardia, uma chance de provar que tinha vencido na vida. O que ele não percebia é que, ao tentar diminuir o outro, estava revelando muito mais sobre si mesmo do que sobre o rapaz à sua frente. A moça observava tudo em silêncio. Não desviava o olhar, não ria, não se encolhia. Quanto mais o gerente falava, mais firme ela parecia ficar. E foi ali, naquela mesa, entre um cardápio caro e um passado mal resolvido, que a situação começou a virar. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Eu leio tudo sempre. E se esse tipo de história te prende do começo ao fim, já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Vamos começar essa história bem do início. O jovem chegou alguns minutos antes do horário combinado. Sentou-se direito na cadeira, ajeitou a camisa simples e tentou disfarçar o nervosismo. Não era o tipo de lugar que costumava frequentar, mas queria mostrar que estava disposto a sair da zona de conforto por alguém que valia a pena. Olhava em volta, admirando detalhes que normalmente só via pela vitrine. Quando a moça chegou, o clima mudou. O sorriso dela trouxe leveza e por alguns instantes ele esqueceu onde estava. Conversaram sobre o dia, sobre coisas simples, riram de histórias bobas. A conexão entre os dois era real, construída aos poucos, sem pressa, sem jogos. Aquilo deixava o jovem confiante de que estava fazendo a coisa certa. Ela comentou que gostava daquele restaurante porque vinha desde criança com a família. Falou das memórias, dos aniversários ali comemorados. O jovem ouviu com atenção, um pouco constrangido por não ter histórias parecidas para contar, mas sem vergonha do próprio caminho. Ele sabia o quanto tinha lutado para estar ali. Enquanto isso, do outro lado do salão, o gerente observava. Demorou poucos segundos para reconhecer o rosto do rapaz. Um sorriso torto surgiu. Não era um sorriso de boas-vindas, mas de quem acaba de reencontrar alguém que sempre quis pisar por cima. Ele ajeitou o paletó e decidiu atender aquela mesa pessoalmente. Antes mesmo que um garçom se aproximasse, o gerente já caminhava na direção deles, ensaiando mentalmente as frases que usaria. Para ele, aquela noite seria divertida. Mal sabia que, ao se aproximar daquela mesa, estava prestes a iniciar a situação mais constrangedora da própria carreira. O gerente chegou com um sorriso carregado de ironia. Nem perguntou se estavam bem. Olhou primeiro para o jovem, depois para a moça e soltou um comentário atravessado como quem faz uma piada interna. Disse que aquele restaurante não servia comida de rua e que talvez eles estivessem no lugar errado. O jovem respirou fundo. Reconheceu o tom, reconheceu o rosto, reconheceu tudo. Era o mesmo garoto do colégio que sempre tentava diminuir os outros para se sentir maior. Ele respondeu com educação, pediu apenas o cardápio. A calma irritou ainda mais o gerente, que insistiu em falar devagar, como se explicasse algo complexo demais. A moça percebeu o constrangimento e perguntou se havia algum problema. O gerente riu e comentou, alto o suficiente para mesas vizinhas ouvirem,
que só estava confirmando se ela sabia com quem estava saindo. Foi então que veio a frase venenosa sobre cachorro quente, dita como se fosse uma piada inofensiva. O jovem apertou os dedos por baixo da mesa. Pensou em ir embora. Sugeriu baixinho que talvez fosse melhor escolher outro lugar. Mas a moça não se levantou. Pelo contrário, endireitou a postura e segurou a mão dele com firmeza, mostrando que não iria ceder àquela humilhação. Ela respondeu com tranquilidade que sabia exatamente com quem estava. Disse que foi assim que se conheceram, na rua, em dias comuns, conversando enquanto ele trabalhava. O gerente franziu a testa, sem entender por que aquela resposta não causou vergonha, mas orgulho, e isso o deixou ainda mais incomodado. O gerente soltou uma gargalhada curta, forçada, que ecoou pelo salão. Disse que já tinha visto aquele tipo de história antes, menina rica querendo bancar a diferente por algumas semanas. Falou que a aventura tem prazo de validade e que no fim ela acabaria voltando para alguém do mesmo nível. A moça não desviou o olhar. Disse que não estava ali para provar nada a ninguém, muito menos para ser testada. Pediu apenas respeito. O gerente então cruzou os braços e respondeu que respeito se conquistava, insinuando que aquele jovem não tinha nada a oferecer além de sonhos baratos. Algumas mesas começaram a prestar atenção. Um garçom se aproximou, nervoso, tentando intervir, mas o gerente fez um gesto para ele se afastar. Queria continuar humilhando seu antigo desafeto. A raiva ficava cada vez mais visível no rosto do jovem Nicholas e, percebendo isso, a moça resolveu que precisava agir. Pediu para falar com o dono do restaurante. O gerente mudou o tom, dizendo que ele não estava presente, mas ela respondeu com naturalidade. Estranho, tenho 23 anos e nunca vi o meu pai faltar ao trabalho. O silêncio caiu como um peso sobre o salão. O garçom que passava por perto empalideceu. O gerente engoliu seco, tentando rir, como se fosse exagero. Mas algo no jeito seguro dela fez algumas pessoas se olharem. Você acha que ele já percebeu que passou de todos os limites? O dono do restaurante surgiu entre as mesas cumprimentando clientes, como fazia todas as noites. Quando se aproximou, percebeu o clima estranho. Pratos intactos, conversas suspensas e um gerente rígido demais para alguém que dizia estar no controle. O olhar dele foi direto para a mesa da filha. Ele sorriu ao reconhecê-la, surpreso e feliz. Perguntou por que ela não tinha avisado que viria jantar. Depois, olhou para o jovem ao lado dela, notando o desconforto, e fez a pergunta simples que mudou tudo. Você não vai me apresentar seu namorado? A moça respirou fundo, segurou a mão do jovem e falou com orgulho. Pai, esse aqui é o Nicholas, meu namorado. O gerente tentou interromper com uma piada. Achei que seu nome era Nick Dogs, falou citando o nome da banquinha de cachorro-quente do seu rival. Ninguém riu. O salão inteiro parecia prender a respiração. O dono franziu a testa, encarou o gerente e depois o jovem Nicholas, namorado da sua filha. Os segundos em que ele estava processando a informação pareceram uma eternidade para todos. Mas então ele disse: sabia que já tinha visto o seu rosto, menino. O gerente deu um sorriso de canto de boca, como se tivesse vencido a batalha. Estava louco para ver o dono do restaurante xingando a filha por ter convidado um moço pobre para jantar no restaurante. Já via o sermão que ela levaria, a humilhação que causaria a Nicholas. Nicholas ficou com um olhar triste. Se passou um filme na sua cabeça e começou a repetir mentalmente que ele não deveria estar ali mesmo. Que aquilo não era lugar para ele. Que a moça, Paula, perceberia logo que eles não faziam parte do mesmo mundo. Mas o dono do restaurante continuou. Sabia que já tinha te visto, o melhor cachorro-quente da cidade. Minha tia tirou a sorte grande, hein? Nicholas não acreditou no que ouviu. Ficou extremamente surpreso com a bondade do sogro. Paula sorriu, encantada com a relação que começaria agora do pai com o genro.
O gerente começou a suar. Tentou explicar, dizendo que estava apenas brincando, que ele e Nicholas eram amigos. Mas o dono levantou a mão pedindo silêncio. Você acha que ainda existe espaço para desculpa quando o preconceito já ficou tão claro? O dono do restaurante puxou uma cadeira e se sentou com naturalidade à mesa da filha e do jovem. Disse que aquela noite seria por conta da casa e pediu calma, como quem queria transformar um constrangimento em conversa. O salão inteiro observava em silêncio, sentindo que algo importante estava acontecendo. Entre os pratos, o jovem falou dos seus planos. Contou que tinha orgulho do que fazia, que o cachorro-quente sustentava sonhos maiores, inclusive estudar gastronomia. Não queria luxo, queria comida acessível, feita com verdade. O dono ouviu com atenção, visivelmente impressionado com a maturidade dele. A moça completou dizendo que foi esse cuidado que a conquistou. Não o status, não o dinheiro, mas o respeito pelas pessoas e pelo próprio trabalho. O dono sorriu, dizendo que aquilo era exatamente o que faltava em muitos restaurantes que se diziam sofisticados. Enquanto isso, o gerente seguia atendendo outras mesas, mas já não tinha a mesma postura. Sabia que tinha cruzado uma linha. Não houve gritos nem humilhação pública, apenas um silêncio pesado, daqueles que ensinam mais do que qualquer bronca. Na saída, o jovem Nicholas passou pelo gerente e não disse nada ofensivo. Apenas olhou e falou: "Eu tenho pena de você. Quem diminui os outros é que revela quem realmente é. E você, no lugar dele, teria perdoado ou agido diferente." Deixe seu comentário. Vamos todos refletir sobre essas situações que, infelizmente, ainda acontecem no dia a dia. Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa.